Bom dia, rapaziada. Como vocês estão percebendo aí, eu tenho um problema para conseguir focar a câmera, apanho da câmera, tá? Mas bom dia, e rapaziada do primeiro ano do ensino médio, aí nós da quarentena, essa loucura total que a gente está vivendo, mas a gente tem que conduzir a vida. Então vai aí o capítulo 6, que é o capítulo sobre estratificação e desigualdade social. Muito simples, tá, gente? Estratificação é você estabelecer distinções na sociedade seguindo algum critério específico. Normalmente o IBGE no Brasil segue os critérios de faixa salarial, que compõem as classes A, B, C, D e E, sendo as últimas as menos privilegiadas. Então, há de se entender que você pode usar diferentes também critérios para estabelecer uma classe social. Você pode usar também a etnia, você pode usar a religião, enfim. O que é importante perceber é que quando você estabelece uma estratificação social, você denota desigualdades dentro de uma sociedade. Tudo bem? Então, nós vamos ver aí os estados sociais para Marx e para Weber. Sendo muito objetivo, para Marx, no século XIX, é muito específico do século em que ele vive essas classificações, ele enxerga três. Primeira classe. Classe social depende da posição que o indivíduo ocupa no processo produtivo. Ele enxerga duas classes sociais no século XIX: burguesia, donos dos meios de produção e que tem forte influência nas decisões políticas do Estado, e proletariado, o operário que vende sua força de trabalho para o burguês. Só. Quando se trata de casta é um pouco mais complicado, tem que pensar na sociedade indiana, tá? Ela tem rigidez, não há mobilidade social, tá? É muito ligada à questão da religião e é hereditária. Ou seja, um indivíduo que é Brahmani, que pertence à classe social mais privilegiada, esse indivíduo está nessa posição porque os pais dele assim o eram. E aí ele vai nascer, viver e morrer como um Brahmani. O mesmo acontece com Dalit, que é a classe inferior. E não há relação entre Dalit e Brahmani. Tudo bem? Até 1940, inclusive, não havia possibilidade de casar com um indivíduo que não fosse da mesma casta. E isso, por convenção social, prevalece até hoje na sociedade indiana. Tudo bem? O estamento é presente na Idade Média. No estamento a coisa funciona da seguinte forma: também não tem mobilidade social, há uma rigidez muito marcante, só que ela se dá pela posse da terra. O elemento marcante é a posse da terra. Tá? E há uma correspondência entre os três estados, a saber, para quem não lembra, clero, nobreza e, por fim, a classe de trabalhadores, constituída especialmente dos camponeses. Então, como havia relação de suzerania e vassalagem, as classes mais abastadas conseguiam manter aquela sociedade unida em torno daqueles valores. E aí, até o fim da Idade Média, de certa forma, a coisa foi conduzida de maneira legitimada, beleza? Por fim, para o Weber. O Weber, ele tá ali, ele vê o início do século XX e ele discorda do Marx. Porque ele diz, olha, Marx tem razão em classificar classes sociais dessa forma, mas há elementos culturais também que trazem as distinções sociais que o Marx não enxergava. E aí ele traz, basicamente, uma classificação um pouco mais complexa, tá? Ele classifica por classes sociais também. E ele fala, olha, existe o burguês e existe o proletário, Marx tem razão. Mas existem outras classes, por exemplo, o setor de serviços. Até coloquei aí nos slides de vocês. O dono da banquinha de cachorro-quente é burguês ou proletário? O dono da banquinha de cachorro-quente provavelmente não tem forte influência nas decisões políticas, ele não é dono de indústria também. Muitas vezes ele tem até funcionário, mas ele também não é operário. Então, esse setor de serviços, a complexidade das relações é o que o Weber traz aí como ponto de reflexão. Existem outras classes para além do burguês e do proletário, e aí se destaca o setor de serviços, por exemplo. Tá? Outro ponto que o Weber vai chamar a atenção, esse é importante, é que você também pode ter estratificação na sociedade a partir da posse de títulos, beleza? Então você vai pegar, por exemplo, o indivíduo que pertence a uma classe social abastada, já por si só ele tem um destaque. Por exemplo, chegou o dono da indústria tal. Por si só, ele já possui um ponto de distinção. Então, pertencer a uma classe te confere status, te confere prestígio social. Lembrando que é relacional, ou seja, os outros que estão relacionados com você que tem que reconhecer em você essa distinção. Tudo bem? O segundo ponto importante e que o Weber chama a atenção é que você pode ter distinção pela posse de um título. A nobreza nunca foi dona de indústria. É um título hereditário e confere distinção até hoje. Rainha da Inglaterra, por exemplo.
beleza? Você também tem o general. O general não é dono de indústria, mas por si só carrega um título que o abre portas. E você tem dentro da favela o traficante. O traficante, não estou falando apologia ao crime, pelo amor de Deus, mas o traficante dentro da favela, para pessoas com poucas perspectivas, especialmente jovens, ele pode servir de grande exemplo e elemento de distinção social. Beleza? Por fim, nós também temos a questão da posse de mercadoria que confere prestígio. Por exemplo, aquele inferno, aquele Camaro Amarelo, aquela música lá que não parava de buzinar na nossa orelha, o Camaro Amarelo conferiu prestígio. A indústria cultural fez com que o Camaro Amarelo se tornasse ainda maior do que ele é. Então a posse daquela mercadoria confere prestígio, assim como pelo colar de diamantes. Pegando o exemplo do traficante, o traficante tem muitas vezes dentro da favela coisas que a maioria da população não tem. Então isso confere prestígio ao cara. Beleza? Por fim, o último extrato que o Weber aponta é o partido político, que são pessoas que se unem em torno de uma agenda política, ou seja, propostas de condução política de um país. PT e PSL, a maior prova dessa polarização política e das distinções, e anteriormente PT e PSDB, para a gente perceber aí exemplos de estratificação social. Tudo bem? Gente, grande abraço a todos. Deu 6 minutinhos e pouco. E eu espero que vocês fiquem bem, façam os exercícios da apostila e a gente vai desenvolver um método aí mais tarde de poder vistar esses exercícios para vocês na nossa volta provavelmente, ou se não, a gente estabelece aí uma forma de vocês mandarem foto para mim, enfim, a gente vai vendo qual que é a melhor forma, eu vou conversando com o Regis para isso, beleza? Faça os exercícios então correspondentes ao capítulo e pelo amor de Deus, se cuida. Beleza? Beijo pra vocês.